Hoje eu vou te apresentar as que são, na minha opinião, as duas melhores empresas brasileiras de Deep Value. Se você não conhece, Deep Value é a estratégia de investimentos que busca as empresas mais descontadas de todas. Essa estratégia preza tanto pelo desconto que muitas dessas empresas acabam tendo certos riscos associados a elas, certas incertezas. Essas empresas normalmente não são as queridinhas do mercado. Benjamin Graham, o homem que ensinou Warren Buffett a investir, era um dos defensores da tese de investimentos em Deep Value. E eu não só vou apresentar as empresas para vocês, como ainda vou estimar o seu valor justo, seu valor intrínseco, para a gente saber até onde a gente pode comprar confortável. E a primeira empresa em questão é a Sanepar, custando atualmente R$ 3,56 a sua ação preferencial e com 6,66% de dividend yield nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para os seus indicadores, o que chama a atenção são o PL, inferior a 5 vezes, ou seja, você está pagando R$ 4,77 para cada R$ 1 de lucro que a empresa teve no último ano. Quando a gente olha para o seu preço em relação ao seu valor patrimonial, a gente vê que a gente está pagando 66 centavos para cada real de patrimônio líquido que a empresa tem. Olhando o histórico do PVP da Sanepar desde 2011, a gente vê que a sua média fica aqui em 0,97, que seria 97% do seu valor patrimonial. Raramente ela cai abaixo dos 80%. Olhando para o histórico preço-lucro, ela realmente sempre é uma empresa barata, mas a sua média está aqui nos 7,09 vezes. São poucos momentos também, ainda mais raros, que ela vem abaixo das 5 vezes, o que nos diz que em relação à sua precificação histórica, ela está sim descontada. Ela também é uma empresa que tem uma dívida líquida controlada em relação à sua geração de caixa, em 1,63 vezes, uma margem líquida maravilhosa de 20%, retorno sobre o seu patrimônio líquido e sobre o capital investidos também acima de 10%, muito bom, e crescimento composto nos últimos 5 anos, tanto nas receitas de 8,4% quanto nos lucros de 12,41%. Empresa de saneamento é daquelas que, mesmo que você não utilize o serviço, se você tem uma casa ali, você vai ter que pagar a conta todo mês. Água encanada e esgoto são serviços essenciais que ninguém deveria ficar sem, e que mesmo numa crise econômica sempre serão prioridades para os consumidores, para as famílias brasileiras. Além disso, é muito difícil aparecer competição. Pode até haver competição, concorrência para ganhar o direito de operar em certos lugares, mas uma vez que existe essa rede de saneamento num lugar, não tem por que criar-se outra, sem falar que é um custo relativamente alto para você começar a investir nesse setor. Também vou citar que essa é uma empresa do estado do Paraná, então ela é uma estatal. Tem gente que considera isso um risco, mas o principal risco dela é a gente continuar vendo revisões dos custos das tarifas que ela pode cobrar aos seus clientes abaixo da inflação. Mas mesmo que isso aconteça mais algumas vezes, como já aconteceu no último ano, eu duvido muito que a inflação eventualmente não seja repassada nessas tarifas. A gente também vê uma constância no seu pagamento de dividendos e uma tendência de crescimento. Obviamente teve uma queda em 2020, mas parece que a gente já retomou a tendência de altas. E isso tudo com uma empresa que, desde 2019, vem mantendo seu payout aqui por volta dos 30%. Ele já foi um pouco mais alto, mais perto da casa dos 50%, mas ela diminuiu esse payout para poder continuar investindo em si mesma e ter mais perspectiva de crescimento. Lembrando que o payout é o quanto do lucro líquido é pago em dividendos. Quando a gente olha para sua cotação, a gente vê que ela nem conseguiu superar as suas altas de 2019 antes da crise da pandemia. Ela ensaiou uma recuperação, mas desde então ela tem só caído. Nessa época aqui, por volta de 2020 e 2021, ela teve uma revisão, um aumento das tarifas que ela pode cobrar que veio abaixo do esperado no mercado. E desde então ela está sendo muito pressionada. A cotação da Sanepar hoje se encontra bem em linha com as mínimas de 2020. E hoje o principal risco que a gente vê nela mesmo é desses reajustes continuarem sendo insatisfatórios. Em 2021, quando ela estava mais cara do que está agora, a gente ainda tinha um outro risco, que eram os níveis das suas barragens durante a nossa crise hídrica. Hoje, a gente já vê que a disponibilidade das suas barragens estão em níveis muito confortáveis, não mais oferecendo risco para a companhia. Então eu particularmente acredito que nesse período para cá, houve uma diluição dos riscos da Sanepar, mas ainda assim o mercado continua batendo muito nela. Mas, como eu prometi, vamos lá para estimar o preço justo, o valor intrínseco da Sanepar. Olhando o fluxo de caixa dela do último trimestre, a gente teve uma geração de caixa operacional de 425 milhões e um desembolso de caixa para investimentos de 412 milhões. Somando os dois, a gente tem um fluxo de caixa livre de 12,7 milhões. Mas normalmente o seu fluxo de caixa de investimentos é um pouco menor, né? É um gasto um pouco menor, mais perto dos 300
300 milhões. Então eu acho plausível um fluxo de caixa livre dela ali por volta dos 130 milhões por trimestre, que vai dar ali seus 520 milhões por ano de fluxo de caixa livre. Fluxo de caixa livre esse que tá mais ou menos em linha com o que a gente tem visto. Em 2017 a gente já teve um fluxo de caixa maior que esse, de 564 milhões. Em 2020 tivemos um maior ainda, de 625 milhões. Então me parece plausível esse valor. Então a gente coloca o fluxo de caixa inicial de 520 milhões, coloca a dívida líquida da empresa aqui e o número de ações existentes no mercado. Para a taxa de crescimento do fluxo de caixa livre, eu estou estimando 8%, que está em linha com o crescimento anual das suas receitas nos últimos 5 anos e até abaixo do crescimento dos seus lucros. Na taxa livre de risco, a taxa de desconto, colocando 12%, que a Selic está quase em 14%, mas ano que vem já deve estar abaixo dos 12%. E como taxa de crescimento terminal, eu estou deixando 2%. Dessa forma, a gente tem um valor justo para a ação já descontado da sua dívida de R$ 4,66 por ação. Com ela custando R$ 3,56 hoje, é 76% do seu preço justo, ou seja, a gente está com um desconto aí de 24% em relação ao seu valor intrínseco. Uma boa margem para se comprar a empresa. Mas como a gente sabe que o valor intrínseco é uma estimativa, eu também quero usar o método de Graham, colocando o seu lucro por ação, colocando os mesmos 8% de taxa de crescimento e os mesmos 12% de taxa de desconto, a gente encontra na fórmula tradicional um preço justo de R$ 6,64 e na fórmula ajustada de R$ 4,07, o que representa respectivamente um desconto de 46,45% ou de 12,53%. Como a gente está colocando uma taxa de crescimento mais perto dos 10%, eu prefiro me guiar pela fórmula ajustada, que nos daria para comprar aqui até os R$ 4,07, mais ou menos em linha com o nosso último valuation. E quando a gente lembra que a Sanepar é uma empresa de saneamento básico, daquela que mesmo que você não esteja em casa, você tem que pagar a sua conta, ou seja, ela está num setor extremamente estável, um setor muito perene e de baixo risco, eu acredito que essa empresa seja sim uma grande oportunidade para o momento. Mas como eu te prometi, eu vou falar de duas empresas hoje, e a segunda empresa de Deep Value é a Graziotin. Para essa empresa, os principais riscos que eu vejo são, em primeiro lugar, o risco do varejo, então de certa forma depende da economia ir bem, a sua liquidez, que é muito baixa. É difícil entrar e sair dessa empresa. Muitas vezes, para comprar uma ação, você vai ter que botar a ordem e deixar lá ao longo do dia, esperando alguém vender para você. E outro risco genérico do varejo, existe uma baixa barreira de entrada na competição, que está hoje custando R$ 34,36 e está com dividend yield ainda maior do que da Sanepar, de 8,32% nos últimos 12 meses. Seu preço também está abaixo do seu valor patrimonial. Pagamos 83 centavos para cada R$ 1 de patrimônio líquido da empresa. A média do seu PVP desde 2011 está em 0,96. Seu PL está ainda mais atrativo, em 3,89 vezes. Nunca, historicamente, ele foi tão baixo. Ele tem uma média de 6,88, com alguns períodos batendo aqui 4,24, 4,59, 4,20, mas é a primeira vez desde 2011 que a gente vem abaixo das 4 vezes para o seu PL. Uma coisa muito interessante dessa empresa é que, apesar dela ser majoritariamente uma varejista, ela tem uma margem líquida altíssima, em 24,94%. E essa margem líquida caiu no último ano, já foi maior. Seu retorno sobre patrimônio líquido é muito grande, em 21,3%, e o retorno sobre capital investido também, em quase 15%. Fora o crescimento composto dos últimos 5 anos de 21,58% nos seus lucros. Quando a gente olha os seus dividendos, tirando essa grande queda aqui de 2007 para 2008, que deve ter sido um não recorrente, a gente também vê, apesar de mais instabilidade, de mais volatilidade nos dividendos, uma clara tendência de crescimento. E o histórico do seu payout fica na média ali de 28%, sendo que o máximo foi 35%, então ela ainda segue reinvestindo em si mesma. Mais legal ainda é que a gente está falando de uma empresa com uma dívida líquida negativa. No caso da Graziotin, a gente está falando de uma varejista, ela não é presente nem no Brasil todo, ela atua principalmente em moda, mas ela também vende itens do lar. Mas a Graziotin é mais do que só uma varejista. Ela tem um empreendimento de um shopping, ela tem o seu braço financeiro, composto da Graziotin Financeira e da Trevi Participações, e ela ainda tem uma atuação de reflorestamento com a Floresta Graziotin, então ela tem exposição à venda de madeira e tem também um pouco de agricultura aqui na Graziotin Agropecuária, Grato Agropecuária, com as principais operações sendo o cultivo de soja, milho e algodão. Quando
segunda questão é fluxo de caixa. Só no último trimestre, a gente gerou 139, quase 140 milhões aqui, advindo das operações, e tivemos um gasto com investimentos de quase 31 milhões, o que nos daria um fluxo de caixa livre para o trimestre de 108,6 milhões. Com um fluxo de caixa de 105 milhões por trimestre, a gente chegaria a 420 milhões de fluxo de caixa anual. Mas olhando para o seu fluxo de caixa livre histórico, a gente vê aqui 50 milhões, 68, 25, 26, 41, uma explosão em 2020 batendo 170, mas o mais realista da gente esperar seria algo aqui no máximo nos 100 milhões. Mas como em 2021 a gente teve um fluxo de caixa negativo, eu vou ser até mais conservador e estimar que o próximo fluxo de caixa vai ficar aqui nos 65 milhões, até abaixo do que foi em 2016. Para a Graziotin eu estou estimando um crescimento de 12% ao ano e uma taxa de crescimento terminal de 2,5%. Dessa forma, a gente tem que o seu preço justo está em R$ 38,53. Porém, é importante a gente descontar a dívida líquida da empresa, que no caso dela é negativa. Então, o seu valor justo aumenta para R$ 42,42, o que com uma margem de erro de 20% nos dá que uma compra até os R$ 33,93 está muito confortável, porque a gente tem essa margem de erro. Hoje a empresa se encontra aos R$ 34,36. Só um pouquinho menos que 20%, deve ser ali uns 18, 19% de margem de erro para a gente ficar bem tranquilo ao comprar essa empresa. O valuation de Graham nos dá um valor justo da Graziotin em R$ 61,30, o que no preço atual de R$ 34,36 representaria um desconto de 43, quase 44%. Então, no caso da Graziotin, a gente tem os dois métodos apontando para um grande desconto no presente momento. E como a Graziotin ainda nem é presente no Brasil todo, ela ainda tem, na minha opinião, bastante espaço para se expandir. Ela tem grandes presenças nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas para por aí, tendo todo um resto do Brasil inteiro para se expandir. E lembrando que, apesar dela ter todas essas participações que eu já falei em shopping, agropecuária, floresta e um lado financeiro, quando a gente olha para o lucro do último trimestre de cada uma dessas participações, a única que deu lucro foi a agropecuária, deu 3,5, o que, em relação ao lucro líquido total da empresa, é bem pouquinho, é ali por volta dos 6%, então a maior parte do seu lucro ainda vem do varejo. Mas como essa a gente está falando da varejista mais descontada e ao mesmo tempo com a maior margem de todas as varejistas, eu sigo achando que essa é uma grande oportunidade. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que empresas você gostaria que eu falaria no próximo vídeo, ou de que assunto, de que estratégia, me diz o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!